Olá, Boletim Entrevista no Ar. Esse ano, em 2024, o Plano Real, que instituiu a moeda que a gente está acostumado a usar no dia a dia, completa 30 anos. Para falar sobre isso, sobre o histórico da moeda, a transição entre moedas até o Plano Real, a gente está aqui com o Edson Querido, que é economista. Bem-vindo, Edson. Bom dia. Professor, por favor, para a gente retomar, o que estava acontecendo no Brasil no momento? A gente sabe que o Brasil veio de uma sucessão de troca de moedas, né? Sim. E o que estava acontecendo no momento da última troca para o Plano Real? Sim, o que aconteceu naquele período, nós tivemos um quadro de hiperinflação. Então, o que é a inflação? A inflação é um aumento generalizado dos preços em todos os segmentos da economia, decorrente de duas causas principais. A inflação de demanda, quando a gente tem excesso de moeda, de dinheiro, procurando produtos inexistentes, então os preços sobem. E segundo, a inflação de custo, quando o produtor é obrigado a repassar os preços ou porque elevou o custo dos insumos, mão de obra, etc., ou então porque existe alguma especulação no processo. E aí ele repassa esse aumento de custo aos preços. Então, essas são as duas causas principais. Agora, o que aconteceu no cenário do início do Plano Real? Nós tivemos diversos planos naquela época, todos mal sucedidos, ou seja, com resultados inócuos. E o descontrole da inflação, principalmente, levou o Brasil a um quadro de hiperinflação. Então, só para a gente imaginar, na data da implementação do Plano Real, a inflação era 40% ao mês. Nós tivemos pico de 80% ao mês, quer dizer, 5.000% ao ano. Então, não se sustenta uma economia dessa forma. Nenhuma moeda prevalece quando ela desvaloriza nessa natureza. Então, a troca da moeda acontece quando eu preciso parar a economia num determinado momento, reassumir a gestão monetária da economia, e isso é que motiva a troca de moeda. E então, o que fez todo esse sucesso do real? Por que o real conseguiu se manter aqui agora, até 30 anos, sendo que todas as outras moedas foram mal sucedidas? Não, a questão é a natureza, a forma econômica de como o Plano Real foi implementado. A partir do momento que nós tivemos uma unidade real de valor, equalizada numa âncora cambial, que era o dólar, ou seja, 1 por 1, você praticamente se sustenta a moeda forte. E aquela moeda fraca, como a gente chama a economia moeda podre, ela é expulsa do mercado. Então, a troca foi para fazer esse processo. Paro a economia, troco a moeda, começo de novo. Todos o valor de paridade da moeda, a unidade de conta da moeda, tudo isso eu dou um stop, uma parada e retomo. Então, essa retomada, ela foi feita com bases econômicas bastante sólidas. Por isso, o real se sustenta nesses 30 anos. Mas apesar de se sustentar, a gente percebe que o poder de compra foi caindo muito ao longo dos anos. Por que isso aconteceu? Sim, isso é natural. O Brasil sofre, além todos pensam, a inflação crônica, não é bem isso. É déficit fiscal e má gestão monetária. E isso acontece em todos os governos brasileiros. Nós temos um déficit fiscal crônico. E esse déficit fiscal crônico, ele vai lentamente desvalorizando a moeda. Só para a gente ter uma ideia, o poder de compra da moeda, que era R$100 lá no início, hoje vale R$12,85. Quer dizer, ele desvalorizou ao longo do tempo, ainda que seja uma moeda confiável, ainda que seja uma moeda sólida. Mas todas as moedas, elas se desvalorizam e valorizam ao longo do tempo. E qual é a principal razão disso ou causa? Eu tenho um excelente controle fiscal. Gastos do governo é fundamental para a sustentabilidade econômica e financeira de um país. Então não é o caso do governo pensar numa substituição nova de moeda, mas nesse descontrole. Veja bem, nós não temos um quadro de hiperinflação que justificasse uma troca de moeda nesse momento. Nós temos, sim, alguns problemas econômicos graves que precisam ser equalizados ao longo do tempo. Não se pode gastar mais do que a gente ganha, seja na família, seja no município, no estado ou na federação. Simples assim. Controlemos os gastos, vamos fazendo esse controle e aí sim a economia entra no eixo e iniciamos um processo de valorização da moeda. E valorizar a moeda também, a gente tem que tomar muito cuidado com as transações internacionais, porque os preços dos nossos
bens, né, e serviços que nós exportamos, também eles tendem a ficar mais caros quando a gente valoriza a moeda. Então, valorizar a moeda é um processo que tem que ser feito com muito cuidado, né, com bastante parcimônia, para evitar, então, outros danos em outros setores da economia. Perfeito, Edson. Gostaria de te agradecer pela presença, pela entrevista. Nós agradecemos por estar aqui. Muito obrigado. Uma super aula de história, de economia e de educação financeira com o Edson Querido sobre essa moeda que a gente já usa aí há 30 anos. De volta ao estúdio.